Boa noite, gente. Como vocês estão? Bem? Já passou o frio? Estava frio. Quem chegou aqui mais cedo? Não, agora está ótimo o ar, mas estava muito frio. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais um culto de mulheres. É o segundo desse ano? Segundo culto desse ano. E eu estou muito alegre com tudo o que Deus já começou a fazer, mas eu sei que ainda tem muito mais. E enquanto a gente estava aqui no louvor, o Espírito Santo ele começou a me falar que o que é espiritual, a gente precisa discernir espiritualmente. E existem coisas espirituais acontecendo aqui desde o momento que você chegou aqui. Na verdade, eu vou além. Você estar aqui já é algo espiritual. Sabe, às vezes você faz parte da equipe, obrigada, Ana, do Xi, você às vezes acha que você está aqui porque você precisa cumprir uma escala. Mas eu quero te dizer que não. Que nós estamos aqui e o que nós fazemos aqui é algo espiritual. E o que é espiritual, a gente precisa discernir espiritualmente. Por que eu estou começando falando isso? Para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus já começou a fazer e ainda vai fazer nas nossas vidas com essa consciência. Às vezes a gente vem e participa de um culto como um ritual. Então a gente sabe que vai ter a hora do louvor, depois a gente sabe que vai ter a hora da generosidade, depois a gente sabe que alguém vai dar a palavra e a gente vai voltar para a nossa casa. Mas eu queria convidar vocês hoje para participarem desse culto com uma consciência diferente. Isso, gente, não tem nada a ver comigo, não importa quem subiria aqui para falar. Deus escolheu fazer algo hoje na sua vida. Vocês entendem isso? Deus trouxe você aqui. Pode ser porque em um olhar, pode ser porque numa música, pode ser através de um abraço, pode ser através de algo que vai ser pregado, mas Deus te trouxe aqui. Discirna o que Ele está fazendo de forma espiritual. Amém? Pai, eu quero te agradecer pelo que você já começou a fazer. E eu quero te agradecer por, na verdade, tudo que você já propôs a fazer. E eu quero te dizer muito obrigada, porque nós sabemos que tudo é feito por meio de Ti e para Ti e por Ti. Espírito Santo, eu preciso de você. Porque sem você eu não posso fazer nada. Não tem absolutamente nada na minha vida que eu queira ou deseje fazer sem você. E o que nós estamos fazendo aqui é algo espiritual. Fala através de mim. Faz exatamente aquilo que você já se propôs a fazer. Faz do seu jeito. E que cada mulher que está aqui possa ter uma certeza de que ela é especial porque ela está aqui hoje. Porque Deus trouxe ela aqui hoje. Porque Deus quer fazer algo na vida dela aqui hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Mundo espiritual, escute o que eu estou falando. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Faz sentido para vocês isso que eu falei? E isso, gente, não absorve essa informação só por esse culto hoje, não. Sempre. Sabe, na hora que você for para onde quer que for, entenda, o Espírito Santo vive em você, age em você, por meio de você. É tão bom viver assim, com essa consciência. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E é muito bom viver com essa consciência, amém? A gente está numa série que é a série Boas Novas. E nós decidimos falar sobre as mulheres no Evangelho. E quem que participou aqui do primeiro culto, que foi a Ju que pregou? Quem estava aqui? Quem estava aqui sabe que a Ju ela pregou sobre Maria carregar as boas novas, assim como nós também carregamos as boas novas. E ela falou do primeiro milagre do qual a gente tem registro na Bíblia. Que milagre foi esse? Quem lembra? Multiplicação, transformou a água em vinho.
Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou participando de um culto e a pessoa está ali pregando, às vezes tem alguma coisa que ela fala que parece que eu paro ali. Vocês são assim também? E aquilo é como se eu começasse a ruminar aquilo. Ruminar, essa é a palavra, né? O que vaca faz. Não estou chamando a mim mesmo de vaca, nem vocês de vacas. Mas eu quis dizer no sentido assim, de que você vai, sabe assim, digerindo, obrigada, digerindo. Ficou mais bonito, né, do que a vaca ruminando. E aí, na hora que ela falou isso, parou. Para mim, o culto parou. E eu pensei assim, como assim? O primeiro milagre do qual nós temos registro na Bíblia é um milagre que Jesus decide fazer primeiro, numa festa. É ou não é? Onde ele estava? Na sinagoga? Num lugar com pessoas doentes? Onde ele estava? Numa festa. E como assim? Não só o local é um local diferente do que a gente imaginaria para um primeiro milagre, para se ter registro. Imagina você, vamos entrar na história, você é Jesus. E aí você vai pensar, qual vai ser o primeiro milagre que vai ter registro? O que eu vou fazer, que eu vou decidir falar assim, agora esse vai ser o primeiro que vai ter registro. Que tipo de milagre você escolheria? Um paralítico andar e sei lá. Mas aí Jesus escolhe fazer esse primeiro milagre do qual a gente tem registro numa festa. Mas não só isso. Ele escolhe transformar água em vinho. Água em vinho. E o vinho, a gente sabe que o vinho simboliza a alegria. E aí, na hora que ela começou a falar do primeiro milagre, eu falei assim, me constrangeu, eu falei assim, Deus, você se importa mesmo com a nossa alegria. É ou não é? Gente, Deus se importa mesmo. Porque Ele escolhe fazer um milagre numa festa, e esse milagre é transformar água em vinho. E a gente sabe que o vinho, ali naquela festa, o que aquele vinho fazia naquela festa? Trazia alegria, trazia diversão. É ou não é? Estou falando alguma coisa estranha? Vocês concordam comigo? Deus se importa com a sua alegria. Deus se importa com a sua alegria. Porque às vezes a gente pode até acreditar que Deus se importa com a nossa alegria, mas eu estou aqui dizendo que Deus se importa com a sua alegria. E aí Deus não se importa só com a sua alegria, e hoje eu queria falar sobre outra coisa com a qual Deus se importa. E Deus se importa com a justiça. Deus se importa com a justiça. É interessante porque todo ser humano ele tem um senso de justiça, vocês concordam? E aí, normalmente, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa o quê? O castigo, a punição que é merecido por algo que foi feito. Tanto que a gente utiliza muito a expressão assim, Deus é justo. Como é que a gente usa essa expressão? Em que momento? Pensa aí. Não, mas Deus é justo. A justiça tarda, mas não fala. Vai fazer justiça. Não é assim que a gente fala? O que vem à nossa mente quando a gente fala sobre justiça dessa forma? A punição. Então, alguém tem que pagar pelo erro que foi feito. Certo? Certo. A questão é que a justiça de Deus, ela anda de mãos dadas com a misericórdia de Deus. E aí, quando Deus decidiu fazer justiça, sabe o que Ele fez? Ele próprio, Deus, decidiu pagar a pena. Foi isso que Ele decidiu fazer. Ele atribuiu a si mesmo a culpa. Jesus assumiu o nosso lugar, foi punido pelas nossas injustiças. Só que aí Deus não somente decidiu fazer justiça na sua vida e na minha vida, mas Ele nos ensina a buscar a justiça. Vamos ler? Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados, mais do que felizes, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 6, 33. Busquem, pois...
Quem já ouviu esse versículo? Busca o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. Quem já ouviu esse versículo? Mas ele não é assim. É que o versículo é o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Interessante, então Deus não somente, Ele se importa tanto com a justiça, que Ele fez justiça em nós e para nós, certo? Assumiu a culpa, uma parte da culpa. Assumiu a culpa só, sim, parte da culpa? Culpa toda? Só para quem é bom? Para quem é bom, gente, não? Para todo mundo? E aí Ele não só fez isso, como Ele nos ensina e falou assim, olha, eu fiz justiça em você, e agora eu quero te ensinar, busque a justiça. Porque o Evangelho, ele tem disso, ele não é só a boa notícia em nós, mas é a boa notícia que flui através de nós. E aí vamos entender, então, que conceito é esse de justiça. Esse termo do hebraico para justiça é mishpat, que significa tratar as pessoas com imparcialidade, assegurar os direitos de cada um. Quem anda praticando a justiça? O que é ser imparcial? Ser imparcial é que se abstém de tomar partido ao julgar. Não vou expor ninguém, mas se a gente perguntar assim, quem fez isso hoje? O Evangelho, ele nos mostra Jesus agindo com justiça diversas vezes. E o tema hoje, nós vamos falar hoje sobre Jesus agindo com justiça. E ele agindo com justiça na vida de uma mulher, que a história dela é muito contada. Mas nem o nome dela a gente sabe. Porque o Evangelho tem disso. Às vezes a gente se importa com o que Deus não se importa. É uma mulher que ninguém sabe o nome próprio dela, mas uma cidade inteira foi transformada por causa dessa mulher. Mas nem o nome dela a gente sabe. João 4. E o que a gente vai fazer, na verdade, agora é passear pela história dessa mulher, tá? E essa mulher, alguém sabe quem é? Samaritana. Deixa eu beber uma água. Gente, esse copo é muito pesado. Toda vez que você beber água nele, é tipo assim, uma concentração. É muito pesado. Por que não põe um copo mais leve aqui pra gente? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Voltando. A samaritana encontra o Messias. Vamos colocar o nosso nome? A Shayla encontra o Messias. Será que você pode pôr o seu nome? Então fala. Essa é uma história muito linda. Se você nunca leu, você vai combinar comigo que você vai ler quando você chegar em casa. Está lá, João, capítulo 4, porque eu não vou ler ela inteira, eu vou em algumas partes. Mas só para contextualizar, pensa uma mulher com uma fama horrível. Muita má fama. Pensa uma mulher que... a Ju até mostrou o The Chosen na pregação dela, lembra? Alguém já viu o The Chosen, o episódio da mulher samaritana? Quem não viu, vocês estão esperando o quê? Poxa, gente, é muito legal. E aí, olha que interessante, porque lá no The Chosen, quando vai, né, no capítulo da mulher samaritana, eu emociono de lembrar, porque ninguém sabe, porque a história vai correndo e, de repente, tem uma mulher, e essa mulher ela anda pela cidade, e ninguém para olhar nos olhos daquela mulher. De tão desprezada que ela era. Sabe, de tão ruim que ela era, de tantas coisas erradas que ela tinha feito.
Sabe, eu não estou falando de uma injustiça no sentido de, nossa, ela não fez nada, ninguém gosta dela. Não. Ela deve ter feito, é ou não é? Eu acho que era aquelas mulheres que pegavam de um marido de uma, depois da outra, fazia, pintava e bordava. E essa mulher está passando por aquele mercado e ninguém quer nem chegar perto dela. E ela está na cidade dela. Então, ela era uma mulher muito rejeitada. Ela era uma mulher que carregava muitos rótulos. E aí lá está essa mulher. Versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria, que é essa mulher, veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai passear por essa história. Eu tenho algumas coisas muito legais para falar sobre essa história, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui desse capítulo 7, Jesus conversando com uma mulher. Sabe o que poderia acontecer nesse momento? A reputação de Jesus já ir por água abaixo. Como assim? Gente, naquela época, a mulher ela não podia conversar nem com o próprio marido dela em público. Mas aí Jesus resolve falar com essa mulher. Além de tudo, era uma mulher samaritana. E aí aqui, se você for ler os primeiros versículos, está até explicando, olha, eles não se davam. E aí Jesus vai e pede para essa mulher. Porque para a gente parece que Jesus está conversando com uma mulher e ele pediu uma água. Como se eu pedisse uma água. Gardeia, me dá uma água. Não, não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, se eu pedir água para a Deia, a minha reputação pode acabar. Mas eu vou pedir água para ela. Dá-me um pouco de água para beber. E ele não só fala com essa mulher, como ele pede algo para essa mulher. Agora, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Uma mulher samaritana, só dela entrar numa cidade, cheguei em Goiânia. Sabe o que acontecia com Goiânia? Inteira contaminada. Essa era a realidade. Uma mulher samaritana, só dela entrar numa cidade, a cidade inteira estava contaminada. Imagina você beber a água que essa mulher te dá. Esse é o nosso Deus, que escolhe deliberadamente se contaminar. Foi isso que ele fez. Ele não só não estava nem aí para a reputação dele, como ele ainda falou, eu me contamino, pode me dar água. E aí continua. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhes respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Essa mulher, ela estava achando que ele estava falando de algo que é natural. E o que é natural é temporário. Mas Deus ele não estava falando sobre algo que era temporal, Deus estava falando sobre algo que é eterno. Olha o que diz nos versículos 13 e 14. Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Que sede é essa que ele está falando? Porque se ele não está falando de algo que é natural, que é essa água que a gente bebe, daqui a pouco se falar muito, volta a ter sede, ele está falando de que tipo de sede? Ele está falando da sede existencial. Porque era isso que essa mulher vivia. Então, o que essa mulher fazia é, eu tento num relacionamento, não dá certo. Eu vou tentar em outro relacionamento, não deu certo. Eu vou tentar de novo. E não deu certo. Porque quando a gente bebe de qualquer uma dessas águas, a gente volta a ter sede. Sabe, o que eu acho que eu preciso mesmo é só ter uma família. Você vai voltar a ter sede. Não, a minha vida vai mudar o dia que eu casar. É só isso que está faltando. Você vai voltar a ter sede. Eu sei o que é. Filhos. Ah, Deus, se você me fizesse gerar filhos.
vai voltar a ter sede. Eu sei o que é. É dinheiro que me falta. Se as pessoas soubessem o desafio financeiro que eu vivo, se eu tivesse dinheiro, tudo seria diferente. Vai voltar a ter sede. Não, o que falta na minha vida? Conhecimento. Se eu conseguisse fazer aquele curso, aquela pós-graduação e aprendesse mais e falasse mais bonito, vai voltar a ter sede. Não, o que eu preciso? Acabar com a fome na África. Não, esquece a fome na África. Eu preciso ter uma associação para trabalhar com as mulheres dentro do presídio. Vai voltar a ter sede. Não, o que eu preciso? Se eu tivesse saúde no meu corpo, sabe? Se eu tivesse saúde, se eu pudesse fazer tudo, se eu não tivesse essa doença que tanto me atrapalha, vai voltar a ter sede. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Vocês compreendem que não tem nenhuma outra água que a gente pode beber que sacia a nossa sede? Só existe uma forma da gente se satisfazer, e é nele. É a água que ele dá. Não, o que falta? Sério, eu já tenho, olha, família, filho, a saúde está boa, beleza. Quando eu olho para aquelas mulheres, eu queria ser bela. Vai voltar a ter sede. Não, uma coisa resolveria. Fama, seguidores, fazer um super curso e aí várias pessoas me admirarem por isso. Você vai voltar a ter sede. Vocês entendem a profundidade dessa conversa aqui do Messias com essa samaritana? Ele conseguia ver nela o que ninguém via, que na verdade o que ela estava fazendo era só tentando matar a sede dela, a sede existencial dela. E na sua vida, muitas vezes, é da mesma forma. O que está para fora, todo mundo vê, fica aparente. E aí todo mundo julga. Mas Jesus olha e fala, filha, eu sei que você está só tentando matar uma sede que é existencial, e só eu posso te satisfazer. Ele tem a água que mata a sede. Versículos 25 e 26, a mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Presta atenção nesse versículo, se você gosta de marcar a Bíblia, pinta, faz o que você quiser. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Para aqui comigo. Foi a primeira vez que publicamente ele revelou que ele era o Messias. Ele não fez isso para os membros do Sinédrio. Ele não fez isso para os fariseus. Ele não fez isso para tantas boas pessoas. Ele escolhe fazer isso para uma mulher samaritana. Gente, o evangelho é cheio de ironia. É ou não é? Pensa comigo, você é Jesus, volta a ser Jesus, igual lá no início. Chegou a hora de você revelar publicamente, você é o Messias. Em que lugar você faz isso? Para quem você faz isso? Vocês percebem como a lógica do Evangelho ela é muito diferente da lógica do mundo? E que o nosso chamado não é se amoldar a lógica do mundo. E lá está ele, meu Deus, se revelando publicamente que ele é o Messias. Jesus não se revela aos principais sacerdotes em Jerusalém, nem aos escribas, mas é essa mestiça promíscua. É isso que ele fez. Não tem jeito bonito da gente falar isso, essa é a verdade. Uma mulher mestiça, uma mulher promíscua. E é a ela que ele se revela. Que ironia, uma mulher corrompida recebe a maior honra. Ouvir a confissão messiânica em primeira pessoa. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse aos homens: o que que essa mulher foi fazer no poço? Alguém me responde. Pegar água. Como que você pega água? Com cântaro. Tem uma similaridade com a pesca milagrosa. É ou não é? O que Pedro foi fazer jogando a rede? O que ele foi fazer? Pescar peixe. Então, essa mulher está com o cântaro dela. Aquele pior horário, suando. Que ela queria o quê? Pegar água. Está lá Pedro, pesca, não pesca nada, pesca, não pesca nada. Pesca. Ô, Pedro, agora eu estou te mandando, joga ali do outro lado, aquela multidão de peixe. Algo muito parecido acontece com essa mulher e com Pedro. Eles largam. Porque não é o que você faz, mas o valor que você dá ao que você faz. O problema não é a sua família, não é você ter filho, não é você querer casar, não é você querer estudar, não é você querer acabar com a fome no mundo, não é nada disso. Mas qual o valor que você dá para isso? E essa mulher larga o cântaro dela. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: qual é o seu cântaro? Dá nome ao seu cântaro. Qual é o seu cântaro hoje? Qual é o seu cântaro nessa estação da sua vida? O que é que você está segurando, que você acha que é o que confere valor à sua vida, que é o que você tem, que é o que você se agarra, que é o que você acha que é importante, que é o que você acha que você precisa? E que você precisa largar, porque você encontrou uma realidade agora que é superior, que é melhor. O que eu quero com um cântaro que vai me encher um tantinho de água, se agora eu posso beber da água da vida? Qual é o seu cântaro? O recolher água que tinha ido fazer se tornou insignificante perto do que recebeu. Quando a gente prova da água que jorra para a vida eterna, muitas coisas perdem o sentido, o significado. É ou não é? Às vezes você acha que tem coisa que tem tanto valor. Ah, mas se isso aqui mudasse. Não é isso. Não é isso. O Evangelho é muito superior a isso. Sabe isso que você acha que você precisa? O Evangelho é muito superior. Versículos 39, 40 e 41. Ah, eu amo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Agora, pensa comigo. Eu fico chocada. Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Veja a Bíblia, dá licença. O que fez esse povo escutar essa mulher? Caraca, antes ela andava, as pessoas desviavam dela. Todo mundo sabia quem ela era naquela cidade, gente. Vocês acham que ela não era conhecida? Era. O que fez essa mulher voltar e as pessoas quererem escutar ela? Que autoridade estava sobre a vida dessa mulher agora? Mas espera aí. Está certo, será a Bíblia? Que esse povo todo creu por causa da palavra dela? Mas ela tinha capacidade? Ela tinha se estudado? Não, ela tinha o que ela precisava para ir lá e testemunhar? Como a gente põe em empecilho, é ou não é? Ah, não, é porque ainda não sei o suficiente. Que quando eu souber o suficiente, muitos crerão através do meu testemunho. Não é sobre você. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre você. Qual era? O que é que essa mulher, que capacidade que ela tinha, gente? Esse milagre leva os moradores samaritanos a implorar para que Jesus ficasse com eles. Olha isso. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Inimigos têm comunhão e comem juntos.
que precisa acontecer com cada uma de nós, porque a gente encontrou com o mesmo amor que essa mulher encontrou. É o mesmo, não é parecido. Sabe, lá era Jesus, agora é Genésio. Não, era Jesus e é Jesus. O mesmo Jesus que essa mulher encontra naquele poço, se você quiser, você encontra agora. E a gente lida com isso de uma forma religiosa. Desculpa a expressão, burra. Está disponível. O Deus que deu a si mesmo, que recebeu a punição dele no corpo dele, para que agora você pudesse ter acesso. E aí você tem acesso e não desfruta. Você tem o poço inteiro. Você tem o filtro aberto para você pôr a boca, mas você não põe. Porque você está ali agarrada no seu cântaro. Porque você está ali olhando para você, porque você está ali achando que é sobre você, mas não é. Não é sobre preparo, é sobre propósito. Somos amadas e feitas para amar. Nosso chamado não é viver uma vida egoísta. Aquela samaritana, enquanto ela vivia tentando buscar satisfazer os desejos dela, ela era infeliz. Era isso que ela fazia. Uma vida buscando satisfazer as próprias necessidades e desejos dela. Mas o dia que ela entendeu, que ela encontrou ali o verdadeiro amor, ela entendeu, a vida não é sobre mim. Ai, mas sabe o que é, pastora? Tenho vergonha da minha história. Tenho vergonha que descubram o que aconteceu comigo. Orgulhosa. Orgulhosa. Não é sobre você. Não é sobre você ficar bonita na fita. Não é sobre o que as pessoas vão dizer sobre você. Pouco importa o que as pessoas vão dizer sobre você. O que não falou assim, nossa, e depois essa mulher foi lá para a cidade, e aí todo mundo falava, nossa, você viu Samaritana? E aí ficaram falando sobre Samaritana e como vida de Samaritana. Não! Muitos creram por causa do testemunho da vida dela. Deixa o testemunho falar. E eu não vejo hora nenhuma a samaritana lambendo a ferida dela. Oh, que trauma ela devia ter, certo? A gente não vê hora nenhuma ela... E eis que senta no poço e abre para Jesus seu coração, dizendo, mas Jesus, você não sabe? Na minha vida, olha o que aconteceu. E... Já viu tanto tempo que a gente perde lambendo ferida? Nossa ou dos outros? O Evangelho não é você o centro do mundo. O Evangelho é Jesus no centro. Agora, olha que interessante. Porque a gente está falando de uma água que mata a sede, certo? Só que o mesmo Jesus que disse que Ele pode nos dar a água que mata a sede, é o mesmo Jesus que vira para nós lá no Evangelho de Mateus e diz assim, eu quero que você tenha sede de justiça. O Jesus que te satisfaz é o Jesus que compartilha com você a sede que existe nele. Para que você pare de achar que você é um umbigo do mundo. Para que você entenda que aquilo que Deus decidiu fazer em você, não pare em você. É interessante como muitas vezes a gente utiliza o versículo buscai, então primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E como a gente usa esse versículo de forma egoísta, porque no fundo o que a gente quer é as demais coisas acrescentadas. E aí quem busca o reino de Deus, esperando as coisas que vão ser acrescentadas, não entendeu nada do reino de Deus. Não é sobre o que Ele pode acrescentar, é sobre o que Ele já fez. Ele já matou a sua sede.
você já está satisfeita e plena nele. Dá para outros de beber. Dá para outros de beber. Tem muita gente com sede. Se é você, bebe dessa água. Está disponível. Louvor pode subir, por gentileza? E ela que se escondia de outras mulheres, porque ela queria evitar conversas, evitar ser vista, não pôde se esconder daquele que amava ela de verdade. Gente, não tenha receio de se expor para Deus. Não tem nada que Ele não saiba sobre você. É ou não é? Dá nome ao que você sente. Não faz palavrinha bonita. Nosso último discipulado das mulheres, eu falei, como que a gente fala assim, porque eu sou tímida, e no fundo, às vezes, isso é orgulho. Dá um nome certo. Ei, Pai, existe orgulho em mim. Sabe, gente, a gente não está aqui na competição, culto de mulheres, competição, mais santa, mais não sei o quê. Não tem isso. Ninguém sabe o que está no seu coração. Você sabe o que está no meu? Mas existe alguém que nos vê por completo e se interessa pela nossa vida por completo. E eu quero terminar com essa pergunta. Você também era uma improvável? Você era ou não era? Eu tenho certeza que eu era. Certeza. Só que o nosso Deus, Ele não busca as nossas qualificações. O nosso Deus, Ele busca o nosso coração. Ele não quer saber o que você sabe, Ele quer saber se você crê. Você crê que essa água está disponível para você? Você crê que você pode se satisfazer nele hoje? Você crê que existe plenitude na sua vida? Disponível para a sua vida? Você crê? Você crê que através da sua vida muitos podem crer? E esquece, gente, né? Ai, estou contabilizando quantos estão crendo. Não tem nada a ver com isso, o reino de Deus. Está disponível. Está disponível. Vamos ficar de pé?